brasileiro hoje não sabe o que é uma boa cachaça. São pouquíssimas as pessoas que sabem o que é uma boa cachaça. O que se exporta ainda é muito pouco, aproximadamente 1% da produção. Toda a cachaça que é exportada para os Estados Unidos, ela obrigatoriamente é rotulada como Brazilian Rum. Os Estados Unidos, eles não reconhecem a cachaça e o rum como produtos distintos. Eu acho que é tarefa do Brasil ganhar o mercado internacional, esclarecer, lutar contra esse preconceito. Eu acho que vários produtos brasileiros o fizeram com sucesso e a cachaça vai fazê-lo também. Olá! Neste programa veremos relatos de produtores, pesquisadores, historiadores e membros de instituições ligados à cachaça. Eles falarão um pouco sobre o avanço e as dificuldades da bebida no mercado nacional e internacional. Veremos também a aceitação do paladar do brasileiro. Mas antes, voltaremos um pouco no tempo para contar a sua história. Vamos conferir. A cachaça ela começou a ser feita no Brasil, ela é exclusivamente brasileira. A aguardente, o destilado de cana é exclusivamente brasileiro, mas ele começou a ser feito no comecinho do período colonial, né? Porque os portugueses vieram para o Brasil e eles já traziam uma cultura de consumir destilado, com a bagaceira e com outros destilados que já se consumia na Europa, né, naquela época, desde sempre, né? Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, não dava para fazer bagaceira aqui porque não tinha uva, não dava para produzir uva nas regiões, né, onde começou a colonização. O que os caras fizeram? Eles procuraram, eles estavam começando a produzir cana, a cana estava indo bem, a cana é uma fonte de açúcar, a melhor fonte de açúcar que existe, né? E eles então tiveram a ideia de destilar a cana para ver o que ia dar, fermentar isso e destilar para ver o que daria. E deu a cachaça. No século XVII vai se desenvolver muito a produção mais caseira, digamos assim, de aguardente, não só nos grandes engenhos, mas as chamadas engenhocas, que são pequenas destilarias, tanto de pequenos senhores em regiões mais distantes, como também, muitas vezes, de ou brancos pobres ou negros rebelados, que usavam no quilombo a prática de fabricar a sua própria aguardente, que enfim, substituía a grande tradição africana de consumo alcoólico, que é do vinho de palma, né? De palmeira. Teve um certo momento que Portugal ficou tão emputecido com a produção brasileira de cachaça que Portugal tinha sua bebida, o seu destilado, a bagaceira, que houve uma espécie de revolução no Brasil, uma sobretaxação da cachaça brasileira, na época que o Brasil era colônia, né? E houve uma revolta, né? E Portugal teve que rever a sua posição. Porque Portugal, nesse momento, tinha um esquema com a colônia, como todos os países coloniais, que era o chamado exclusivo colonial. Era a proibição de que se desenvolvesse na colônia qualquer atividade autônoma e independente. Então, todas as fábricas, todas as formas de ofício, os empreendimentos comerciais, tudo era limitado na colônia a apenas aquilo que interessava à coroa metropolitana e aos seus negociantes, que era, no caso, o tráfico do açúcar, sobretudo no Brasil. A cachaça não tinha interesse de ser produzida porque ela ia concorrer, se levada a Portugal, com a bagaceira portuguesa. E por outro lado, havia o problema da África. A cachaça começa a ser usada como a principal moeda de escambo para obter escravos na África, para comprar escravos na África em troca de cachaça e tabaco. E isso era feito diretamente sem a intermediação portuguesa e Portugal também não queria. Então eles tentaram, em vários momentos, proibir, no século XVII, a fabricação da cachaça, mas sempre foram mal sucedidos, continuou se fazendo clandestinamente, e pode-se dizer até que a maior parte dos escravos africanos que vieram, pelo menos na relação direta com essa região mais do sul do Brasil, do Rio de Janeiro, etc., foi em troca de cachaça. A cachaça é uma coisa que está umbilicalmente ligada à história do Brasil, desde o início, não é? E tem casos muito interessantes de como a cachaça criou, por exemplo, sérios problemas com a coroa portuguesa, porque cachaça é festa, cachaça é alegria. Todos os povos do mundo têm os seus tipos de aguardente, suas bebidas preferidas, e o brasileiro também descobriu a sua.
A cachaça toma novos rumos, sai da senzala e parte para a Casa Grande. Os produtores aos poucos se profissionalizam. As cooperativas são uma opção para quem quer crescer e atingir mercados nunca antes alcançados. A bebida ganha novo status, novos apreciadores. O estrangeiro aprende a falar a palavra caipirinha. Mas será que esse cenário é tão perfeito assim? O mercado interno está muito concorrido, então a gente tem que ter preço e qualidade. É difícil você entrar no mercado com a cachaça no padrão que nós estamos querendo entrar. Existe aí milhares de marcas de cachaça no Brasil e a gente está buscando nas feiras ter contato com distribuidoras, com comerciantes, com representantes. Mas todos querem isso e é um grande fator limitante, é esse. A taxação de impostos do produto é muito alta. Você tem essa dificuldade, mesmo sendo um produto novo no mercado, você é taxado com os níveis mais altos de impostos, né? Isso dificulta um pouco você, sendo um produto desconhecido, entrar no mercado. Se você tivesse uma taxação menor de impostos inicialmente, isso talvez facilitasse a sua entrada. E uma vantagem que nós temos é o apoio do SEBRAE. O SEBRAE proporciona condições a esse pequeno produtor lá do Grotão de participar de uma feira internacional de cachaça igual essa que nós estamos de hoje. Quando você pensou que um produtor lá do Grotão de Minas pudesse ter um produto de qualidade, uma embalagem de qualidade e participar de um evento desse? Primeiro, nós damos o apoio para que esse produtor se organize em grupo. Tá? Então, não é um produtor isolado. Né? Então a gente faz todo reuniões, chama todos os produtores da região, se tem mais alguns, tem um vizinho dele que produz, né? Para ele olhar o pequeno produtor que é vizinho, não concorrente, mas para agregar num grupo, para fortalecer esse grupo. Às vezes é grupo de 10, 15 produtores, uma média mais ou menos esse número. E daí o que acontece? O SEBRAE, com esses produtores, nós fazemos uma oficina de planejamento para organizar um projeto. É um apoio do SEBRAE com começo, meio e fim. É a saída, porque eles sozinhos eles não têm condições de produzir numa escala maior para atender um mercado maior. Eles não têm capacidade de fazer um produto com qualidade, não têm recurso para ser investido no seu engenho de forma individual. Nós que somos pequenos, fica muito difícil a gente manter um estabelecimento registrado, porque o imposto da cachaça é muito alto. Isso aí pesa muito para o produtor pequeno. E nisso você vai ter um gasto mensal aí de químico, de escritório. É muito difícil para a gente se manter, fazer e se manter aí. Hoje no Brasil acontece uma situação um pouco desfavorável para o pequeno produtor, que é o produtor de alambique, né? Que existe produção de coluna, que são a produção da cachaça industrial, e a produção de alambique, que é uma produção artesanal. Então são bebidas feitas de forma diferente, né, com sabores diferentes e com valor diferente. O que acontece? A tributação e todos os pontos da legislação brasileira são o mesmo para os dois. 80% de uma garrafa que é vendida vai para pagar impostos. A gente sabe que a intenção deles é a melhor possível. Eu só tenho receio que isso tudo venha a fechar a memória da cidade. Porque são tantas as exigências, são tanto controle das coisas, que você acaba se perdendo um pouco. Eles querem alta produtividade. E aí você produzindo muito, você deixa de ter o carinho de uma produção menor, que é artesanal, a nossa produção. Então, é boa e ao mesmo tempo preocupa por causa de mexer com a memória da história da gente. Se ele fizesse uma diferenciação do pequeno e o grande, ou fizesse um imposto básico que todo mundo pudesse pagar, eu, no meu caso, eu ia registrar amanhã mesmo, eu ia registrar. E com isso eu ia até crescer. O país ia ganhar mais com isso também. Ia dar mais emprego, tudo. E ele impede isso aí, do pequeno crescer. Eu não tenho grandes objetivos, não. Eu prefiro continuar assim. Eu tenho muita história aqui. Então eu não quero que tenha um grande volume a minha produção. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é continuar aqui, contando a história do meu pai, a vida da gente, oferecer o que a gente pode oferecer aqui, sem grandes pretensões.
Aquele que trabalha na informalidade vai ficar cada vez mais difícil, porque queira ou não queira o governo vai bater uma fiscalização logo logo. E o governo está no direito, na realidade, porque ele também precisa arrecadar impostos. Então, não é que a gente está fazendo vista grossa ao governo ou fazendo vista grossa à parte de tributação. Tributos todos têm que pagar, mas a gente tem que ter um bom senso de tentar fazê-los caminhar e ingressar nessa parte de tributos sem que eles percam o que eles construíram até hoje. Tem que ser uma coisa gradativa, uma coisa que eles têm que aceitar, não impositório. A grande discussão é conquistar o mercado e tornar esse produto conhecido, que está muito longe de se fazer. Outra discussão se fala muito, o Brasil está exportando não sei quantos milhões de litros de cachaça. Não, o Brasil está exportando aguardente industrial. São 3 grandes marcas de aguardente industrial que têm um controle do sistema de distribuição, dos meios de distribuição no exterior e monopolizam praticamente. Você não acha no exterior cachaça artesanal para você beber. Na verdade, a cachaça, ao longo dos últimos anos, ela tem enfrentado uma série de dificuldades. Nessa questão dos Estados Unidos, você imagina você ser uma empresa que investe em marca, investe em produto, investe em rotulagem e você é obrigado a exportar o teu produto para os Estados Unidos e rotular como outro produto, rotular como um. Então, na verdade, todo investimento de marca que você está fazendo para a cachaça nos Estados Unidos, você está fazendo um investimento não para a cachaça, você está fazendo para o rum. A ideia é que, ao fim desse processo, sendo aprovada essa proposta do setor, junto com o Ministério de Relações Exteriores, que a cachaça passe a ser rotulada nos Estados Unidos simplesmente como cachaça. A entrada de mais um destilado não é muito simples. É o que eu ia dizendo no mercado interno. O que leva alguém a trocar a vodka pela cachaça? Né? O que leva alguém a querer beber a cachaça pura no lugar de um uísque puro? Hoje eles conhecem muito bem a cachaça como drink, né? A caipirinha vende muito bem. E para nós acharmos um nicho de mercado lá fora, para entrar a nossa cachaça artesanal com mais valor agregado, é mais difícil. Um fator positivo que nós temos é porque nós somos mão de obra familiar, não existe mão de obra escrava, é bem remunerado, é tipo um fair trade, né? Ainda não é reconhecido, mas é tipo assim, uma agricultura justa e voltada para o próprio agricultor e sua família. Um produtor de cachaça de qualidade, a cachaça alambique, que na toda a sua totalidade no país são pequenos produtores, não tem recurso para poder investir ou se aventurar no mercado externo, que é um mercado exigente, caro e que demanda muito investimento de marketing. A vantagem da exportação é que você tem crédito dos seus impostos, que é IPI, ICMS, PIS, COFINS, você é creditado disso na hora da exportação. Mas, quando você manda para fora, tem toda a tributação lá fora. Então, quando a gente fala que a cachaça é vendida a 16 euros lá fora, realmente não é 16 euros que vem na mão do produtor. Então, se ele vai vender uma cachaça a 1 euro aqui, ela já vai ter de encargo nesse caminho aí mais ou menos uns 8, 9 euros. Que são encargos adicionais, uma série de coisas que vai entrando no decorrer dessa exportação. Então, o lucro não é aquela infinidade. Lógico que ele tem um lucro um pouquinho maior, ele tem o ego próprio que ele está exportando, ele é um exportador, mas o lucro ele já é pré-definido no Brasil, não é aquele lucro de 5, 10 euros numa garrafa, isso é ilusório. Se a gente pudesse contar com maior participação do governo brasileiro, a gente teria muito mais fôlego e capacidade de penetração nos mercados mundiais. Por mais que a cachaça seja reconhecida como parte integrante da história do Brasil, ela continua sendo marginalizada, parece sofrer com preconceito. Seu nome é usado como sinônimo de embriaguez. Mas para chegar um pouco mais perto dessa realidade, conversamos com pessoas em bares da cidade de São Paulo. Veja o que elas têm a dizer. Eu gosto de Campari, né? Tequila. Eventualmente posso tomar uma vodka. Eu prefiro tomar sempre cachaça, tá? Essa é a bebida predileta minha. Qualidade, gosto, conservação, acho que enfim, tem todo um trabalho artesanal por trás disso, né? A cachaça ela ainda sofre um grande preconceito, ela ainda é considerada bebida de preto, de pobre, né? E sempre foi assim. Cachaça sempre foi bebida, sempre foi reconhecida, é bebida nacional. Né? Nós temos, desde quando o presidente viaja para outros países, ele leva cachaça, né? Para levar presente. Então ela já é reconhecidamente uma bebida nacional, mas ela não tem o valor que deveria ter. Por que se toma um bom vinho? Por que se toma uma boa
um bom champanhe? Por que se toma um bom uísque e não se toma uma boa cachaça? Por que a cachaça tem que ser descriminalizada, né? Discriminada, tem que ser marginalizada? Eu acho que é besteira, a gente tem que reconhecer e voltar aí, né? E as nossas origens e fazer com que o produto realmente seja respeitado como todos os outros são respeitados. Então é um produto brasileiro, né? Nascido no Brasil, né? Como o samba, como a capoeira, a feijoada, e no entanto nós brasileiros não respeitamos, a gente não dá o devido valor. Se o rico bebe e fica de fogo, ele é chique. Se o pobre bebe e fica de fogo, ele é considerado quase que um marginal. Eu acho essas relações muito injustas. Porque a cachaça, embora ela tenha um momento, ela viva um momento interessante, existem paradigmas a serem quebrados ainda. Cachaceiro é sinônimo de cara que enfia o pé na jaca, que bebe, né, até perder o controle e que cai na porta do bar, né? A cachaça, hoje ela não é mais isso, mas esse preconceito persiste, né? Mas já está se quebrando. O caminho para o reconhecimento no mercado mundial e a profissionalização do setor da cachaça ainda são longos. A concorrência contra outras bebidas em busca de consumidores é feroz, às vezes desleal. Resta às pessoas apenas carregarem na consciência que devemos sim dar valor para a cachaça, pois ela é como nós, guerreira, leal, amiga e, acima de tudo, orgulhosamente brasileira. Eu diria que não existe nenhum destilado no mundo inteiro que seja superior à qualidade, à cachaça, no sentido de satisfazer esse objetivo. Tomar cachaça é legal, é bacana, né? É uma coisa saudável, eu diria. É dentro de certos limites, né? Aí tem até a piada do alemão que tomava 50 chopes, né? Aí ele falava assim, 50 chopes não faz mal, o que faz mal é o exagero, né? Então, o descontrole, o desequilíbrio em todo campo. Mas se você também comer arroz e feijão demais, vai fazer mal, né? Cachaça é para ser tomada, eu acho que com respeito. Como você toma um bom vinho com respeito, como você toma um bom uísque, como você toma... Inclusive, como você toma água, deve tomá-la com respeito também, porque não, né? Lembre-se bem, cachaça, como qualquer outra bebida alcoólica, é para ser degustada moderadamente. E se beber, por favor, não dirija. Com a marvada pinga que eu me atrapalho, entro na venda, já dou meu taio, pego no copo e dali não sai, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar nunca dei trabalho. Venho da cidade, venho cantando, com um garrafão que venho chupando. Venho pro caminho, venho tropicando, chifrando os barrancos, venho cambejando. No lugar que eu caio já fico roncando. A mulher me disse, ela me falou, largue de beber, peço por favor. Prosa de mulher nunca dei valor, bebo com suor quente pra esfriar o calor.